Hoje nós estamos no capítulo 9 de um dos últimos livros do Antigo Testamento, segundo a ordem bíblica estabelecida pela Igreja Católica, que é o livro de Zacarias. E eis que lá tem uma grande profecia, e que diz assim, que aparecerá um rei, e esse rei entrará montado num jumento e dominará todas as nações. Olha, para nós isso soa tão poético e tão bonito, mas porque nós já contemplamos toda a glória de Deus, já sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, sabemos toda a obra que Ele fez na terra. Mas para aquele povo daquela época, quando escutava uma coisa dessa, era motivo de rir, mas de dar gargalhada. Para nós talvez não faça muito sentido, porque nós já o lemos de uma maneira poética e também sabemos que isso se cumpriu. Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado num jumento e a salvação foi feita por uma cruz, algo que também não se esperava. Mas para aquele povo, esse coitado desse profeta foi de ridículo. Você imagina um rei, se vai entrar num jumento. Primeiro que jumento não é animal para rei montar. Por quê? Porque quem mora nos interiores, já conviveu com esse tipo de animal, sabe que a hora que o jumento empaca, ele não vai nem para frente nem para trás. Como é que um rei vai entrar num desfile com um jumento? Se esse bicho empaca, o que acontece? Não, um rei precisa entrar num cavalo, e não em qualquer cavalo, cavalo de raça. Imagina, hoje em dia nós temos os carros, né? E aí a gente fala entre nós sobre o carro, qual é a marca do carro, qual a marca melhor, não é verdade? E esse carro é bom, e esse daqui tem isso, aquela coisa toda. Naquela época era a mesma coisa com um cavalo. Não tinha carro, a locomoção era feita por cavalo. Então esse cavalo de marca, esse cavalo é bom, esse aqui é bem obediente, porque cavalo em geral é um bicho obediente. Quando o adestrador adestra o cavalo, ele corresponde certinho ao que o dono manda. E por isso que todo rei precisava ter um cavalo especial. E aí vem esse coitado, esse profeta, dizendo que o rei dele veio no jumento, gente. Mas que rei é esse? O povo provavelmente nem deu crédito para aquilo que o profeta estava falando. E isso é uma das sabedorias mais lindas do Evangelho. O jumento que empaca diante das situações. Guarde isso, porque no Evangelho de hoje nós estamos lendo outra loucura. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que uma coisa pesada pode ser leve? Como que um fardo, e Jesus está fazendo referência justamente a esse tipo de coisa. Quem sabe naquelas regiões, quem é que levava o fardo? Quem é que levava o jugo? Era o coitado do jumento. Chegava o fardo de açúcar, de arroz nas costas do bicho, e é ele que levava, porque o homem não aguentava o peso. Mas vinde a mim todos nós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma contradição aqui. Um rei que não entra num cavalo, entra num jumento que empaca. Um ensinamento de Jesus: olha, vinde me seguir, porque o meu fardo existe um peso que não tem peso, que é leve. Que contradição é essa? E aí São Paulo, com a clareza dele, nos explica na segunda leitura. Há hoje aqui um segredo, meu irmão, minha irmã, que é um segredo de felicidade mesmo para a vida. Que quando você coloca isso dentro do teu coração e você vive isso, não tem como errar nas decisões e nas coisas da vida. O Espírito mata a carne. Essa contradição, ela é saudável, ela precisa ser vivida. Mas padre, como assim? O que o senhor está dizendo? O ensinamento do Evangelho de hoje, da liturgia de hoje, é justamente uma sabedoria antiga, e que Jesus Cristo fez questão de bater o pé sobre ela. É de que o Espírito mata a carne. E o que significa isso? Significa que dentro de nós há um princípio carnal
que nos manda fazer as coisas do nosso corpo. Ele nos dá, nós chamamos isso de às vezes até de instinto. O nosso corpo, dentro de nós, gera sentimentos, situações que são de raiva, de ódio, de vingança, e que só são vencidos na força do nosso espírito, do espírito. Existe uma lei humana no ser humano que é contrária a uma lei humana que é a lei da carne, e essas duas leis, quando brigam dentro de nós, isso é saudável, isso é bom que aconteça. Porque o que acontece? No outro dia, nos meus atendimentos, uma mulher que não é nem senhora, é meia idade, ela disse assim para mim assim: padre, eu fiz uma coisa na minha vida, eu comecei a fazer terapia, fui no psicólogo e no começo uma beleza para mim, porque ela falou para mim assim: filha, tá vendo essa raiva que você sente, que você nunca coloca para fora? A próxima vez que vir reunir o povo da sua família, que te subir a sua raiva, você solta os cachorros em todo mundo. Você não pode segurar a raiva, filho. Não pode segurar, você tem que botar para fora. Tá vendo essas coisas que tem dentro de você, isso tudo que você sempre prende dentro de você? Joga isso para fora. E eu comecei, padre. E quando as coisas aconteciam que eu já não gostava, já soltava logo os cachorros e pronto, acabou. E aquilo no começo é uma maravilha. Mas agora, padre, tem um peso nas minhas costas. As pessoas já me taxaram de chata, não chegam mais perto de mim. Agora eu me sinto tão sozinha, tão solitária. E parece que isso agora não resolveu nada. Essa é a lei da carne. E isso é muito perigoso. Porque realmente o padre está dando um exemplo da psicóloga, porque a maioria dos psicólogos pensam assim mesmo, que você tem que obedecer à carne. Então, se você sente raiva, você tem que falar. Se você sente medo, você tem que enfrentar esse medo de qualquer jeito. E nem sempre é assim. Existem medos que não precisam ser enfrentados. Existem medos que precisam ser enfrentados, outros não. Existem raivas que podem ser colocadas para fora, mas existem raivas que não, que precisam ser controladas. Porque nós, seres humanos, somos descontrolados por vida. E se nós não controlamos o nosso corpo na força do Espírito, se nós não... Sabe aquela coisinha que tem dentro de nós quando sobe a raiva, aí de repente tem uma coisa que fala assim para você: não faz isso, não faz dessa maneira. Isso é o Espírito agindo em você. E aí quando você opõe o Espírito à carne, você se equilibra, se torna uma pessoa equilibrada. E aí você consegue resolver as coisas da vida com muito mais facilidade. Porque no equilíbrio você consegue acalmar a raiva. E aí você até fala para a pessoa a raiva que você sentiu, mas você fala de uma maneira muito mais polida, educada, e aí resolve a situação. Agora na hora da raiva mesmo, você solta aquilo de qualquer maneira, ofende e cria outro problema. Em cima de um problema você vai criando outro problema. E essa é a grande sabedoria. Sabedoria de ser um homem e uma mulher espiritual, de viver por espírito, de viver a contradição, de tudo aquilo que gera dentro de você, de você colocar um princípio contra aquilo, e aí você coloca as duas forças para brigar, e aí disso nasce bons pensamentos, disso nasce boas posições na vida, boas decisões, e não somente na carne, porque o Espírito precisa matar a carne, as vontades da carne, os desejos da carne. Há tanto tempo que os jovens se colocaram numa vida, nos anos 80 principalmente, desenfreada, que precisavam de qualquer jeito, que o sexo é importante, precisa ser vivido, e aí começaram a viver o sexo de forma desregrada. E hoje em dia há coisas que nós não falamos porque temos até receio de falar e vergonha, mas a juventude está perdida na pornografia, com a cabeça atrapalhada, porque não consegue se controlar mais diante de coisas que foram mal vividas historicamente, que nós na história vivemos mal. E aí às vezes um jovem chega com depressão na flor da vida, 17 anos, padre, não sei o que está acontecendo comigo, por que eu estou dessa maneira? E aí quando você vê a pessoa está envolvida naquela pornografia, mas pornografia também dá depressão?
é o que mais dá depressão, porque não consegue se conter, e aí começa a viver na carne. Quando nós vemos na carne, além de viver na carne significa dar vazão aos nossos instintos de qualquer jeito, e além de viver na carne, o problema disso é quando nós não regulamos a nossa vida pelo Espírito, é que viver na carne nos abre a viver uma experiência do mal. Na Bíblia, na palavra de Deus, os discípulos tentam expulsar o demônio de um pessoal lá, e chega para Jesus e fala assim: Senhor, nós não conseguimos, o que tem nesse mal aí? O que acontece que nós não conseguimos? E aí Jesus fala assim para ele assim: meu filho, tem mal que a gente só expulsa pelo poder da oração. O que Jesus queria dizer com aquilo? É o mal consentido. Porque quando nós vemos na carne, nós vamos abrindo a nossa vida ao mal, vamos dando espaço a ele, porque nós achamos ele bonzinho. Tá me fazendo bem nesse momento, sabe? E às vezes a gente não percebe que viver a raiva, o ódio, a vingança, essas coisas são coisas más. E aí eu vou deixando, é o mal consentido, eu vou deixando ele fazer parte da minha vida, e eu vou deixando, ele vai tomando tanto conta da minha vida que depois não tem quem expulsa, não. Aí a pessoa tem que orar, rezar, querer e contar com a graça de Deus para o mal sair da vida. Nós precisamos muito nos atentar a isso. E o padre não está falando isso apontando o dedo para você, não, porque quando ele aponta o dedo para você, tem 3 apontados para mim. Qualquer um de nós, se a gente não vigia no bom sentido de São Paulo, como diz São Paulo, se nós não vivemos no Espírito, vivemos na carne. E aí acabamos nos deixando envolver por coisas que nós não queremos nos envolver. Que nosso Senhor nos ajude a ter essa experiência do Espírito, a viver no Espírito, a se opor às nossas vontades, a se opor aos nossos desejos. E quando nós nos opomos às nossas vontades e opomos aos nossos desejos, nós vemos se eles realmente são sensatos, se vale a pena vivê-los ou não. Por isso, busque essa graça de se opor a isso dentro do seu coração, dentro da sua vida. Seja um homem e uma mulher espiritual, no instante de silêncio, peça a Deus: Senhor, que eu seja um homem e uma mulher no Espírito, que todos os dias eu consiga vencer a carne, vencer as tentações, vencer o mal que habita dentro de mim,